Oi, meus alunos, minhas alunas. Estou aqui para mais um vídeo e vou falar hoje sobre o ninho vazio, a dificuldade que nós temos, as famílias, de lidar com os nossos filhos adultos. Se inscrevam lá no meu canal, aperte o sininho para quando tiver vídeo novo a gente encaminhar para vocês serem alertados. Vamos lá para mais esse vídeo sobre essa dificuldade das famílias de lidarem com os filhos adultos quando estamos na fase ninho vazio. Todo mundo pode pensar assim que ninho vazio é uma coisa já tão batida e tão falada e tão pensada, né? Mas ninho vazio não é simplesmente a saída dos filhos de casa. É muito mais que isso. É como nós vamos, pais, nos relacionarmos com os nossos filhos. Existe muitos livros falando sobre a educação de filhos pequenos, o relacionamento de pais com filhos adolescentes, mas não existe livros falando da relação com filhos adultos. Eu sei que para os pais sempre é mais difícil mudar o comportamento, reconhecer que está errado. Geralmente, quando os pais vêm no meu consultório falar sobre seus filhos e eu falo que tem que mudar em alguma atitude, em algum conceito, ou eu posso falar que daquela forma como eles estão agindo está equivocada, está difícil, que eles precisam rever os conceitos, os pais se sentem muitas vezes incomodados, não gostam, às vezes pagam a consulta para ouvir a verdade e se incomodam com a verdade, né? Então, eu penso que o meu vídeo aqui vai muito mais para os filhos do que para os pais, porque os filhos é que devem aprender a lidar com os pais na sua vida adulta. E os pais automaticamente vão aprender a lidar com essa nova forma de se relacionar, já que agora os filhos não são mais crianças, não são mais adolescentes e eles têm vida própria e têm a sua própria história. E precisamos respeitar a história dos nossos filhos, a própria biografia deles. Eu costumo pensar que quando a gente aceita que o filho possa fazer a sua biografia, o seu caminho, a sua narrativa, nós, pais, também podemos continuar a nossa biografia, a nossa história, né? E aí eu tenho 5 pontos para conversar com vocês sobre esse se relacionar com os filhos adultos. O primeiro ponto é o ponto que a gente vai chamar de independência. O que é a independência aqui? A independência é quando os pais promovem um jeito autônomo e seguro para que os filhos possam tocar sua vida. Nesse período, quando os pais estão lançando o filho porque o filho vai trabalhar em outra cidade, ou porque vai morar sozinho, ou porque vai casar, nesse período a gente precisa, nós pais, termos a coragem de aceitar que o filho pode viver sozinho. Muitos pais chegam no meu consultório ansiosos e tensos, com medo que os filhos não vão conseguir dar conta. Eu já vi histórias no meu consultório de uma mãe que não consegue viajar com o marido para um cruzeiro ou para um passeio para um outro país, uma viagem bacana, porque tem medo de deixar os filhos sozinhos. E aí quando eu pergunto a idade dos filhos, os filhos já são adultos, já fazem faculdade, já estão no final da faculdade, e mesmo assim, essa mãe, esses pais, têm medo de deixar os filhos sozinhos. Ficam muito ansiosos, dizem que não se divertem direito, ficam preocupados que eles se acidentam, que bebam, né? Então, eu já vi muito disso, assim. Eu já vi pais que o filho casa e o pai fica todo dia indo na casa do filho, ou a mãe que pede a chave da casa do filho, que quer ter a chave da casa do filho. A mãe e o pai que todo dia de manhã tá lá na porta da casa, que todo final de semana quer que os filhos voltem para casa e façam um churrasco, e todo final de semana tem que estar lá. Nós, pais e nós, filhos, precisamos
buscar a autonomia, a independência. Por quê? Porque se o filho viver a sua vida, construir a sua família, conseguir alcançar a sua vida, o seu sistema, a sua vida casal, quando precisar, os pais precisarem deles, porque estão velhos, porque estão mais idosos, vai ter lugar na casa desses filhos, porque os filhos agora já viveram a sua história, já têm a sua família estruturada e agora eles têm um lugar na casa deles para cuidar dos pais. Porque, inevitavelmente, o próximo ciclo, depois do ninho vazio, é o envelhecimento dos pais. E quando os pais envelhecem, eles vão precisar do cuidado desses filhos. E para isso acontecer, os pais têm que ter tido a coragem e o respeito de deixar os filhos se tornarem independentes. É muito comum no meu consultório eu ver famílias que foram destruídas pela falta de privacidade que os pais não deram para os seus filhos, ou pela dependência excessiva da mulher ou do filho, do marido, né? Aquela mulher que tem uma dependência extremada dos seus pais, ou aquele homem que tem uma estreita dependência da mãe, e aí a mãe e o pai continuam vivendo dentro da casa do casal como se o casal ainda não tivesse encontrado a sua independência. A gente chama isso de diferenciação do self em terapia familiar. É quando as pessoas constroem a sua independência, a sua autonomia. Para mim, a autonomia e a independência é o grande sentido da vida. Quando um pai que tem como obrigação tornar seu filho independente, e quando um filho tem como obrigação ser um ser independente, não conseguem isso, eles falharam como pai e ele falhou como filho. É preciso que os filhos e os pais se deem essa independência, mutuamente, cada um viva a sua própria biografia. O segundo elemento que eu escolhi para falar aqui é o elemento que eu chamei de aceitar a lidar com as mudanças que o relacionamento trouxe, as mudanças que essa saída do ninho trouxe na relação pai e filhos. Aceitar que o filho agora tem talvez outros gostos, que ele tem um grupo de amigos específico. Aceitar que os pais também podem agora não querer mais fazer tanto programa com os filhos. Os pais também estão querendo estar com os amigos deles, fazer os passeios deles. Eu já vi filhos reclamando, depois que eu saí de casa, que eu casei, a minha mãe e meu pai me abandonaram. Eles agora parece que não têm mais filhos. Não tem mais filho, né? Falando assim, dessa forma, com tristeza. Não sabendo que o pai e a mãe estão fazendo aquilo que é necessário para o filho se tornar um ser humano autônomo, né? Então, nesse segundo ponto, há uma mudança na relação dos pais e filhos, e eles precisam às vezes de ter um certo distanciamento, né? Precisam às vezes ter uma certa privacidade, precisam viver com outras pessoas, precisam aprender outras possibilidades, né? Isso é algo muito importante. O terceiro ponto, que eu acho muito fundamental, é pensar como o casal tem que resgatar agora a sua relação conjugal. Eles precisam olhar um para o outro e encontrar o prazer de ser companheiros, de curtir a vida juntos, de ter o programa deles, de novo vir a namorar, fazer programas, passear, curtir a vida, ir para uma montanha e se abraçando, vendo uma lua cheia, né? Ou indo para um resort, curtindo uma piscina gostosa e com outros casais, outros amigos. Eles precisam descobrir essa vida de casal que eles tinham esquecido porque estavam vivendo somente a vida familiar. E tem um quarto ponto, que é os pais e os filhos precisam entender que a educação dos netos compete aos filhos. Os avós devem ficar com aquilo que é bom, que é gostoso, que é a diversão no fim de semana, que é a curtição das risadas, mas os pais não precisam se envolver com a educação dos seus netos.
Os avós não devem se envolver com a educação dos seus netos. Os avós precisam somente curtir o lado bom dessa história toda, que é ter os netos. E toda vez que um avô começa a dizer para seu pai, seu filho, sua filha, como que ele deve agir, ele está influenciando na educação, ele vai ter conflitos, os pais vão ficar incomodados, é uma fase delicada. A família tem um novo sistema agora, tem valores novos, diferentes. E muitas vezes, quando há a intromissão dos avós, se for da sogra, se for do sogro, a nora ou o genro, podem ficar inquietos, irritados, incomodados, né? Então é bom pensar sobre essa questão de como é importante deixar a educação dos netos para os filhos. Um quinto item que eu coloquei aqui é respeitar a distância e a aproximação. Não é necessário eu romper e me distanciar dos meus filhos, mas também eu não preciso estar colado, grudado, eu preciso saber equilibrar, deixar eles sentirem falta e ligarem, convidando para um churrasco, ou eu, depois de algum tempo, nossa, preciso ver meus filhos, preciso ver meus netos. Aprender a respeitar esse distanciamento necessário. A união familiar é muito importante quando há equilíbrio, quando as pessoas respeitam a privacidade, respeitam os limites, respeitam as regras. Quando a família consegue esse equilíbrio entre o distanciar-se e o se aproximar, elas vão encontrar uma família bem mais harmoniosa. Nós sabemos que atualmente existem muitos conflitos entre pais e filhos adultos, porque muitas vezes filhos não compreendem a forma como seus pais decidiram viver. E os pais também não aceitam, às vezes, novas maneiras, novos arranjos, novas decisões, né? Então, os pais precisam estar com essa clareza para que, a partir do respeito à privacidade, à individualidade, o respeito da biografia do outro, né? Da história dessa pessoa que é teu filho, deixá-lo ser livre, independente, ele será seu. Porque quando eu prendo alguém, essa pessoa vai se sentir sufocada e vai sair cada vez mais para longe de ti. E quando você deixa livre, ela se aproxima, ela quer estar perto de ti. Eu também poderia falar um pouquinho de conflitos que acontecem entre famílias, de duas famílias diferentes, né, de núcleos diferentes, de culturas diferentes, que podem ficar disputando os filhos. E é bom que os pais não façam essa disputa. Se o meu filho está indo mais na casa da minha nora, ou se a minha filha está indo mais na casa do meu genro, eu não tenho que ficar calculando se ele foi mais vezes lá ou menos aqui. Eu não tenho que ficar comparando. São amores singulares, diferentes, e cada um deve ser respeitado na sua particularidade, no seu jeito de se relacionar. Então, é esse o vídeo de hoje, para a gente repensar a forma como nós lidamos com os nossos filhos adultos e como nós adultos lidamos com nossos pais. Um abraço para vocês. Tchau.